Atos 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas. Até aqui, louvado seja Deus. Eu queria iniciar essa palavra fazendo uma pergunta retórica: o que é ser cristão? O que é ser um servo de Deus? O que é ser uma igreja, um povo de Deus? O que é o cristianismo? Quando nós olhamos a biografia, quando nós olhamos o testemunho, quando nós olhamos o início da vida cristã do apóstolo Paulo, a primeira coisa que eu penso para ajudar a responder, a definir, a esmiuçar o conceito de ser cristão, é que ser cristão é radical. Ser um cristão é ter uma vida completamente transformada. Você encontra aqui a história de um homem cuja vida foi mudada, transformada radicalmente por uma ação externa e poderosa de Deus, com implicações internas. Você conhece a história de Paulo, você vai ver que Paulo era um homem que perseguia os servos de Deus, um perseguidor, e não é mais. Paulo era um fariseu, mas agora já não é mais. Paulo odiava Deus e o caminho, e agora já não odeia mais. Paulo era uma pessoa completamente obcecada por matar os cristãos, e não é mais. Ele era perdido, mas já não é mais. Ele era um mero religioso, mas já não é mais. Por isso, ser cristão é tremendamente radical. Ser cristão é ser uma nova criatura. Ser cristão é nascer de novo. Ser cristão é ser regenerado. Ser cristão é ser selado com o Espírito Santo. É uma guinada completa, uma guinada plena, uma guinada total na vida. Saulo sai de uma posição nobre, elevadíssima, com tremendas responsabilidades, com uma fúria no coração por consumir os cristãos, por matar pessoas, por puro prazer, e até por que não dizer, por uma pretensão de com isso supostamente estar agradando a Deus. Por isso, ser cristão exige uma mudança radical, porque Deus deu um tombo na vida de Saulo para erguê-lo como Paulo
e oferecer a ele uma proposta nova de vida. Ser cristão não é apenas você ser membro de uma igreja. Ser cristão não significa que porque agora você lê a Bíblia, você é um cristão. Porque agora você fez um curso de teologia, porque agora você é um pastor, porque agora você é um dono de igreja. Essas coisas não significam que aquela pessoa é cristão. Ser cristão é ter uma vida radicalmente transformada, como foi para Paulo, um homem expert de Bíblia, um homem que sabia todos os pormenores do Velho Testamento, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, um homem que sabia tudo, que entendia tudo. Na ponta da língua, ele conhecia os conceitos elevadíssimos da palavra de Deus, mas não conhecia nada sobre Jesus. Mas passou agora a saber. Ser cristão é ter uma vida plenamente transformada. Porque quando você passa a ser um cristão, tudo muda na sua vida. Suas perspectivas mudam. Sua maneira de enxergar a vida muda. Sua maneira de falar muda. A sua postura muda. O seu modo de ser muda. O seu modo de pensar muda. Muda o caminho que se vai. Muda o ideal que se tem. Muda o poder que te mobiliza. Muda o sentimento maior, que é o amor. E muda o foco principal, porque o foco principal agora passa a ser a glória de Deus. Tudo muda na sua vida. Ser cristão não é apenas você ser inscrito no hall de membros de uma igreja. Ser cristão é ser transformado. E somente gente genuinamente transformada vai aceitar o segundo ponto, que relacionamos com o fato de ser um cristão. Segundo ponto, ser cristão é desafiador. Enquanto ponto número 1, ser cristão é ser radical, é ser transformado. Número 2, ser cristão é desafiador. Veja no texto que Ananias é abordado por Deus, é conduzido por Deus, diz o versículo 11, a ir a uma rua chamada Direita, para ali confabular, executar um ato cristão, batizar alguém. Mas o desafio de Ananias não é tão simples assim. O desafio desse homem se mistura com o desafio que Jesus também apresenta para o apóstolo Paulo. O desafio de Ananias, como servo de Deus, era enfrentar um perseguidor de cristãos, era enfrentar um matador de cristãos, um matador de gente, enfrentá-lo e crer que agora ele é cristão, é um servo de Deus. Ananias tem que acreditar que ele agora não é mais um perseguidor, ele agora é um seguidor. O desafio para Paulo está encravado no versículo 16, porque o versículo 16 diz que Jesus vai mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo mesmo nome que ele perseguia antes. Então, ser cristão é desafiador. Desafiador para alguém que já fez a sua declaração de fé e agora tem que mostrar a sua fé. Desafiador para quebrar os paradigmas dos nossos preconceitos que criam barreiras, que criam muralhas, quando Jesus só constrói pontes. É desafiador. Ser cristão não é ser apenas radical, porque quando Jesus radicaliza com Paulo, quando Jesus radicaliza conosco, ele fala, é preciso que a semente morra para que depois ela venha frutificar. Se não morrer primeiro, não pode nascer. Se não morrer primeiro, não pode florescer. Se não morrer primeiro, não pode dar fruto.
Mas ser cristão também é desafiador, como vimos. A proposta que Deus coloca para Ananias aqui é tão clara. No versículo 11, dispõe-te, eu quero que você vá. E parece que aqui Deus, ele começa a dar um passo a passo para ele. E diz para ele, olha, eu quero que você vá se encontrar com Saulo, que tem o apelido de Tarso. Ele está orando. Ele está orando. Eu fico pensando, irmãos, que desafio para esse irmão. Que desafio para esse irmão. Ele tinha o histórico de Saulo nas mãos. Ele sabia quem Saulo era. Um homem duro, um homem frio, um homem voraz, completamente obstinado em matar os servos de Deus. Em algum momento aqui ele tenta negociar com Deus. Ananias tenta negociar com Deus no versículo 13. Senhor, eu já ouvi muita história a respeito desse homem. Já ouvi falar de quantos males eles têm feito aos santos em Jerusalém. E no 14 ele diz, aqui em Damasco mesmo, ele trouxe em mãos a autorização para prender aqueles que invocam o teu nome, Senhor. E o Senhor agora coloca diante de mim essa missão, esse desafio de ir lá, versículo 18, e batizar esse homem. É isso mesmo que o Senhor está pedindo, Senhor. Ser cristão é desafiador para os cristãos que já estão no caminho, e é desafiador também para aqueles que Deus vai colocar no caminho. E muitos destes a quem o Senhor ainda vai chamar para ser seus servos, podem ser seus piores inimigos hoje. Muitas dessas pessoas que o Senhor ainda vai chamar, podem ser os seus piores desafetos hoje. Porque não somos nós que escolhemos as pessoas que serão salvas. Não somos nós que selecionamos grupos, pretensiosamente, achando, esse aqui vai ser salvo e aquele não. Porque quem escolhe os que serão salvos é o Senhor. É Ele quem escolhe, não somos nós. É Ele quem escolhe. E quando Ele escolhe, Ele transforma. Pode ser o seu pior inimigo, pode ser o seu pior desafeto, mas quando o Senhor Jesus nos chama para si, Ele transforma a vida daquela pessoa. Porque ser cristão é ter uma vida transformada. E é desafiador. E Ananias, no versículo 15, Deus diz a ele, Ananias, vai lá porque Paulo é o instrumento que eu escolhi. Em algum momento ele diz, olha Senhor, ele é um matador, olha, ele é um assassino, Senhor, ele é isso, é aquilo, eu tenho o histórico dele em mãos. Deus olha para ele e diz, olha, eu vou transformar a vida desse homem. Vai lá, faz o que eu estou pedindo, porque ele é um instrumento que eu escolhi. Versículo 15. Não foi você que o escolheu, foi eu quem escolhi. Não é você, Ananias, que escolhe quem vai ser salvo, sou eu. Ser cristão é radical. Ser cristão é desafiador. Mas há outro ponto. Ponto número 3. Ser cristão é perigoso. Ser cristão é perigoso. Versículo 16, o próprio Jesus olha para Ananias e declara sobre Paulo, eu vou lhe mostrar, vai lá Ananias, porque eu vou mostrar para Paulo o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar isso a Paulo, o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias, não se preocupe tanto assim. Paulo é um vaso que eu escolhi. Paulo é um instrumento nas minhas mãos, disse o Senhor. Você tem o desafio de aceitá-lo pelo amor e pela graça de Deus, mas eu vou permiti-lo enfrentar sofrimentos e perigos.
Eu vou permitir que na jornada da vida cristã desse homem de Deus, ele enfrente os perigos da caminhada. E não é que lá na frente, o apóstolo Paulo escreve que é por meio de muito sofrimento que nos importa entrar no reino dos céus? Por meio de muito sofrimento nos importa entrar no reino dos céus. Então veja que essa compreensão de ser cristão como algo perigoso é uma coisa que não entra na mente do brasileiro, que só entende que ser cristão é algo lindo, é algo lucrativo, é algo popular. E quando você chega para alguém e diz que ser cristão é algo perigoso, isso parece não soar muito bem. Isso parece não ser muito bem aceito. E com isso nós chegamos numa conclusão que o conceito de ser cristão que nós temos é completamente distante da realidade, daquilo que realmente é. Jesus olha para Ananias aqui e diz: Ananias, aceite, porque eu o aceitei primeiro. E eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo nome que ele tanto perseguiu. Ser cristão é perigoso. E quando a gente prega assim, quando a gente diz para as pessoas que ser cristão é perigoso, somente aqueles a quem Deus quer salvar é que vão crer nisso. Somente quem Deus quer salvar vai crer que realmente ser cristão é perigoso, e mesmo assim vale a pena ser cristão, porque de cara, muitos vão dizer: olha, o cristianismo que eu quero para a minha vida não é esse. Esse cristianismo aí de desafios e sofrimentos e perigos, isso não é bom para a minha vida, porque eu quero um cristianismo que me dê conforto. E de fato Deus dá. Deus dá conforto. Na verdade, a essência do Evangelho tem uma dupla função. O Evangelho tem uma dupla função. A primeira função do Evangelho é confortar quem está perturbado. Mas a segunda função do Evangelho é perturbar quem está confortável demais. Então veja que, enquanto o Evangelho conforta quem está perturbado, ele também perturba quem está confortável demais. Como aquele homem de Lucas 12 e 20, que diz: eu tenho muitos bens, eu tenho sobras, eu tenho riquezas, eu tenho bens por muitos anos da minha vida. Eu direi para minha alma: descansa, come, bebe, relaxa, venha folgar-se. Eu vou dizer para minha alma: relaxa, você tem tudo, você é rico. Mas no mesmo texto, Deus se aproxima dele e diz: louco, ainda esta noite pedirão a tua alma, e o que você guardou vai ficar para quem? Ainda essa noite pedirão a tua alma, e você não poderá usufruir de mais nada daquilo que você se folga. Ou seja, materialmente ele tinha tudo, mas na alma aquele homem era miserável. Rico materialmente, miserável na alma. Não entendeu a noção do perigo que é ser um cristão. Ser cristão é pagar o preço da renúncia. Ser cristão é pagar o preço de seguir a Jesus na radicalidade da cruz. Ele mesmo disse: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, enterre o seu ego para que Jesus se manifeste na sua vida. Ser cristão é perigoso, porque o próprio Jesus pode usar e dispor da sua vida para interesses, para caminhos e para escolhas que não vão te agradar. Vão agradar a Ele, vão agradar a Deus.
mas muitas vezes a você não. Ser cristão é perigoso porque eu tenho que morrer para mim mesmo. Ser cristão é perigoso porque eu tenho que esvaziar de mim mesmo. Ser cristão é perigoso porque eu tenho que colocar na minha boca e colocar no meu coração a máxima de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu lhe mostrarei, diz o Senhor, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ser cristão é radical, é transformador. Ser cristão é desafiador. Ser cristão é perigoso. E o último ponto que eu quero deixar é esse: ser cristão é maravilhoso. Ser cristão é maravilhoso porque Deus nos convoca para um reino que não se abala. Ser cristão é maravilhoso porque Deus nos convoca para um reino que não é vencido. Você que é um cristão, você foi chamado para um reino que não tem fim, e nós somos chamados para uma empreitada, dia a dia, em que o próprio Jesus vai conosco. Aliás, essa foi mesmo a última fala que ele disse ao ser assunto aos céus. Ele disse: eu estou com vocês, eu estarei com vocês todos os dias, até o final dessa história, até o fechamento da história. Então, meus amados irmãos, ser cristão é maravilhoso. Ser cristão é ter o céu como morada. Ser cristão é ter o Espírito Santo que nos cela como propriedade exclusiva de Deus. Ser cristão é ter a Bíblia como nosso manual de instrução para nós não tropeçarmos em alguma pedra, para nós não cairmos em algum equívoco. Ser cristão é você fazer parte de uma comunidade que te ama, é nós fazermos parte de uma comunidade que nos suporta, que nos perdoa. Ser cristão é ter a bênção de poder cantar louvores cantarinos, de poder falar com outras pessoas a respeito do grande amor de Deus. Ser cristão é ser perdoado, é perdoar. Ser cristão é poder morrer e saber que nós não morremos. Ser cristão é maravilhoso. E Paulo foi o protótipo do sujeito que foi tão abençoado, que viu tantas maravilhas que Deus deu a ele, unicamente a ele, exclusivamente a ele, o privilégio, que nem ele soube traduzir aquilo que Deus deu a ele. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, diz que Paulo, no auge da sua dor, no auge do seu sofrimento, no auge do perigo, no auge do espinho que Deus colocou na carne dele, ele pede, ele suplica, e mesmo assim Deus não atende. E no auge disso, a Bíblia diz que ele foi levado ao terceiro céu. Ele foi levado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, ele diz, eu não sei, mas eu vi coisas inefáveis que eu não consigo traduzir, eu não consigo explicar, eu não consigo detalhar a grandeza de tudo aquilo que eu vi. Ser cristão é maravilhoso, não só pelo destino que nos aguarda, que é o céu, mas também pela vida abundante que a gente pode viver aqui e agora, nessa terra. Então, meus amados irmãos, desfrutem disso. Desfrutem disso, não percam tempo. Não brinquem de ser servo de Deus. Não brinquem de ser povo de Deus. Não brinquem de ser meramente membro de igreja, usufruindo de prazeres e privilégios, achando que é só isso, porque não é apenas isso. Ser cristão é radical ao extremo. Ser cristão é desafiador ao extremo. Ser cristão
é perigoso ao extremo. Ser cristão é maravilhoso ao extremo. É estar assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Ser cristão é ter a proteção de Jesus o tempo todo. Ser cristão é ter a presença de Jesus no seu coração o tempo todo. Ser cristão é poder você abrir o seu coração, é poder lamentar, é poder chorar, é poder pedir perdão, é poder pedir instrução o tempo todo e sermos ouvidos. É maravilhoso até mesmo morrer por causa dele. É maravilhoso quando alguém chega a tal nível de fé, a tal nível de cristianismo, que dispõe a entregar a sua vida por amor a Cristo. Tem muitas pessoas que entregam a sua vida ao tráfico. Tem muitas pessoas que entregam a sua vida aos vícios. Tem muitas pessoas que entregam a sua vida à prostituição. Tem muitas pessoas que entregam a sua vida ao mundo. Tem muitas pessoas que entregam a sua vida ao time de futebol. Ou seja, você começa a perceber pessoas entregando suas vidas por coisas que são muito menores relevância e importância. E por Cristo. Aí você vai encontrar milhares e milhares de histórias no decorrer dos séculos que revelam pessoas iguais a mim, iguais a você, que morreram por Cristo. Não apenas no passado, mas que morrem até hoje, por amor a Cristo. Isso é algo para o qual nós precisamos despertar. E ao despertar, revemos o nosso conceito do que é ser cristão. Porque nós podemos chegar numa conclusão que nós estamos equivocados demais. Estávamos equivocados demais a respeito disso. Por isso eu termino essa mensagem na intenção de desafiá-los a orar pela igreja perseguida. Nos dias de hoje, muitos cristãos sofrendo por amor a Cristo, cultuando escondidos, em escombros, em túneis, debaixo de pedras, sendo perseguidos, alcançados, degolados, mortos, metralhados, a fio de espada, esquartejados, simplesmente por não renunciar ao nome de Cristo. Por amor a Cristo. Ore por esta igreja, ore por esses irmãos. E finalmente descubra o que nós temos feito com a liberdade que nos está sendo concedida. O que nós temos feito? Eu sou um cristão de verdade? Há um radicalismo em mim? Há uma transformação em mim? Eu tenho aceitado o desafio de ser um cristão verdadeiro, transformado? Ou simplesmente eu sou um questionador de conceitos, um questionador de valores, bastando perto de mim alguém abrir uma passagem bíblica e eu já entro com uma opinião crítica achando que eu sou o bambambam da Bíblia? Eu aceito o perigo de ser cristão na sociedade. Eu aceito o perigo de ser cristão no meu trabalho. Eu aceito o perigo de ser cristão na minha família. Onde tantas vezes nós somos incompreendidos. Jesus mesmo disse aos que criam nele que ele veio trazer espada. Ou seja, nós seremos incompreendidos, perseguidos, caluniados. E mesmo assim nós teremos que aceitar o desafio, o perigo e a maravilha de ser um servo de Deus. E quando Jesus disse que ele veio para ser espada, ele está deixando bem claro que ser cristão é perigoso. Mas finalmente ser cristão é maravilhoso. E o lado maravilhoso do cristianismo pode ser percebido já. Mas a plenitude dessa maravilha será percebida lá.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que você de fato tenha uma vida transformada e aceite o desafio, o perigo e a maravilha de ser um servo de Deus. Vamos orar. Pai bendito, nós queremos te louvar pela tua presença em nós. Nós queremos te louvar pelo teu chamado, Pai. Nós queremos te louvar pela tua palavra, ó Deus, que nos encoraja, que nos impulsiona, nos sustenta, que nos firma, que nos traz para o centro de novo e nos faz olhar em retidão. Ó Deus, ajuda-nos a absorvermos tudo aquilo que ouvimos nesta hora, Pai. A vivermos tudo aquilo que nós ouvimos através da sua palavra. Quantas vezes, Senhor, estamos tão aquém daquilo que realmente devemos ser. Quantas vezes, ó Pai, deixamos a desejar relaxadamente, displicentemente, como que num sono da indolência, desapercebidos, em alguns momentos como aquelas virgens nécias, completamente desligados. Ó Deus, desperta-nos pela tua palavra, pelo teu Espírito, apluma-nos na tua presença, Pai, para que possamos estar na posição, para que possamos estar na direção que o Senhor espera de nós, em todo o tempo, preparados para encontrarmos contigo, Senhor. Dá-nos consciência, dá-nos despertamento, dá-nos disposição, ó Pai, para aceitar o desafio de ser cristão, ainda que nos perigos, ainda que nas maravilhas, mas sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo, Pai, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dirigindo, nos mostrando o caminho a seguir. Ó Deus, graças te damos pela tua presença e pela ação do teu Espírito Santo em nós. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. A nossa família precisa do Senhor. Desperta aqueles a quem o Senhor quer despertar. Salva aqueles a quem o Senhor quer salvar. Salva os perdidos, ó Pai. Salva aqueles a quem o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo, Senhor. Desperta os seus filhos, desperta, Senhor, a estes, através da tua palavra, através do Evangelho. Faz uma obra poderosa nesses dias, ó Pai. Que a tua palavra alcance pessoas através de nós, que sejamos instrumentos em tuas mãos, ó Pai, canal do teu fluir, para que a tua palavra encontre cada coração, desperte cada coração e venha, ó Deus, fazer florescer o amor por ti em cada vida. Faz essa obra poderosa, Pai. Ajuda hoje aqueles que estão aflitos, aqueles que se sentem encarcerados na alma, na mente, no espírito. Ó Deus, liberta essas pessoas, ajuda-os a terem suprimento, a serem abastecidos, a terem, ó Deus, aquilo que é necessário para se manter. Ajuda, Pai, aqueles que estão clamando pelo teu nome. Mostra que tu és o Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão, o Deus que supre o necessitado. Nós queremos te louvar de todo o nosso coração, Pai, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incondicional de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.